Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Sou Márcio Martinelli, sou consultor especialista em impostos, atualmente trabalho mais na área de sistemas e eu estou aqui para falar hoje de um tema bem legal aí, que é o CFOP. É um código que, apesar de simples, ainda gera muitas dúvidas para o pessoal que está começando na área fiscal, na área de análise de impostos, ou até as pessoas de outras áreas que querem entender um pouquinho mais da área fiscal, porque trabalham de alguma forma, tem relação com essa área. Tá? Então fica comigo que eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é o CFOP, a natureza, o que é a natureza de operação, né, e como você aplica ele no seu dia a dia, como que você vai analisar o CFOP na hora de receber uma nota fiscal ou emitir. Tá bom? Vamos lá. O que é o CFOP? O CFOP é o Código Fiscal de Operação e Prestação. Então, Código Fiscal de Operação é operação com mercadoria e prestação de serviços. Tá? Esse código ele define a natureza de operação, né? Então, o que é a natureza de operação é o que aquela mercadoria, o que aquela transação está realizando. Então, se você está fazendo uma venda, uma compra, uma entrada de serviço, né, de industrialização, por exemplo, uma entrada de serviço de telecomunicação, é o código CFOP que vai dizer para o fisco qual é a operação que você está realizando com aquela nota fiscal. Tá? Então, além disso, o código CFOP ele define se a operação é de entrada ou se a operação é de saída. Além disso, ele vai determinar se uma operação ela está sendo realizada dentro do Estado ou fora do Estado, ou se é uma operação com o exterior. Tá? Então aqui ó, você pode ver, eu tenho as entradas. Tá? Os CFOPs de entrada, eles começam com 1, 2 e 3. Tá? Então sempre que você vir lá no seu sistema ou na nota fiscal, um CFOP que inicia com 1, 2 ou 3, significa que você está falando de uma operação de entrada. Tá? E para saídas, 5, 6 e 7. Então, se você estiver analisando lá o seu sistema, a sua informação fiscal, e você vir um código que começa com 5, 6 ou 7, você está tratando de uma operação de saída. E aí você vai me perguntar, Márcio, para que serve esse... Como é que eu sei quando usar o 1, quando uso o 2, o 3, o 5, o 6 e o 7? Tá? 1, ele determina entradas dentro do Estado. Tá? Entradas dentro do Estado. O 2, entradas fora do Estado. E o 3, no caso da entrada, né, uma entrada do exterior, vai ser uma importação. Ok? Então, 1 dentro do Estado, 2 fora do Estado, 3 exterior e importação. Tá? Na saída vai seguir a lógica parecida, só que vai ser uma saída dentro do Estado. A saída fora do Estado. Número 6, né? Começou com 6, fora do Estado. E o 7 é uma operação com o exterior, que é uma exportação. Tá? Então, saber isso é o básico para quem está iniciando na área fiscal e quer analisar a nota fiscal ou escriturar, enviar obrigações, SPEDs, né? Se você é da área contábil
ou é um auxiliar administrativo, ou da área de compras que faz recebimento de notas, né? É importante você conhecer esses códigos para, na hora de utilizar o seu sistema, você saber exatamente o que você está lançando ali, né? Qual a informação que você está colocando. Muitos sistemas já vêm automatizado essas informações, mas conhecer, né, como um profissional, ele não deve confiar totalmente no sistema. Então é importante que você conheça para saber se o seu sistema está parametrizado de forma certa e se ele está realizando ou fazendo os lançamentos como deveria. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que é o CFOP. Tá bom? Então, vou explicar um pouquinho da aplicação prática do CFOP. Então, agora que você já sabe o que é o CFOP, como que você vai aplicar na prática o CFOP? Você trabalha na sua empresa, recebe as notas fiscais ou está começando ali um trabalho na área fiscal, quer mudar de área, quer evoluir e ver que a área de impostos é uma oportunidade para você. Então, como é que você vai analisar e onde você vai usar esse conhecimento? Primeiro, a origem dessa informação é a nota fiscal. Então, o primeiro lugar onde você vai analisar o CFOP é na nota fiscal. Se você está recebendo as notas fiscais, você vai ser responsável pelas entradas. Tá? X aqui, eles determinam a natureza da operação. Né? Então, se eu pegar um exemplo aqui, né, nesse caso aqui, eu posso utilizar esse aqui, 1.556, tá? Então, o 1 diz para mim que é uma entrada dentro do estado. E o 556, se eu olhar na tabela de CFOP, o código CFOP ele tem uma tabela com todos os códigos, né, que é uma determinação da legislação estadual. Né, mas essa tabela ela é comum para todos os estados, ela não varia de estado para estado. Tá? Então você tem uma tabela onde você vai encontrar lá todos esses códigos. É importante você conhecer e saber analisar. Né? Então eu vou ter aqui essa 1.556. Tá? Então eu vou receber uma nota fiscal e vou dar entrada de uma compra de material de uso e consumo, que é o que significa esse CFOP, 1.556. Mas a nota fiscal ela é emitida com um CFOP de saída. E a empresa que eu comprei, vamos dizer que é uma empresa que revende aquela mercadoria, 5.102 é o código é o CFOP de revenda. Então, a minha saída foi 5.102. A minha entrada não deveria ser 1.102? Essa é uma pergunta para você. Então, se você está aprendendo a analisar, você vai olhar e dizer, não seria o mesmo desse? Porque para um CFOP de saída, provavelmente você vai encontrar um CFOP de entrada lá na tabela. Mas, o que você precisa entender é que o que define a entrada é a destinação que você está dando para aquela mercadoria dentro da sua empresa. E o que define a saída é a operação da empresa que está vendendo. Então, às vezes tem relação com o outro, mas nem sempre. Então, a empresa que vendeu, ela vendeu uma mercadoria que ela comprou para revenda. Eu, quando recebi, eu não vou revender. A minha entrada, eu comprei um material de escritório que vai ser usado na minha empresa, material de uso e consumo. Então, eu vou dar entrada com o CFOP 1.556. Tá? Então, quando você vai analisar suas entradas, você tem que entender e determinar qual é a operação de entrada que você está realizando naquele momento. Qual a destinação da mercadoria. Então, alguns exemplos são, você tem mercadorias que a sua empresa compra para revenda. Mercadorias que a sua empresa compra para industrialização. Ela produz algum material, então entra com matéria-prima. Compra de matéria-prima. Para cada um desses, você vai ter um CFOP correspondente lá na tabela de CFOPs. Então, se eu puder dar um conselho para vocês que estão começando na área, estudar a tabela de CFOPs. Pelo menos
é pegar o livro fiscal da sua empresa, né, as obrigações lá, e dar uma olhada nos principais CFOPs que a sua empresa utiliza. E aí começar a entender cada um deles. Isso vai fazer toda a diferença na sua evolução. Tá? Mesma coisa para a saída. Então, se você é responsável pelo faturamento, emissão de nota fiscal, entender, né, qual é a finalidade, como você comprou aquela mercadoria, para que ela está saindo. Né? Então, você está dando uma saída de uma mercadoria que está saindo para conserto fora do estado. Então, você vai procurar lá o CFOP que começa com 6, que é fora do estado, e que tem lá os 3 dígitos que correspondem a uma operação de remessa para conserto. Tá? Então, essa é uma aplicação prática na nota fiscal, né? Tanto na entrada como na saída. Outra situação que também envolve entrada e saída são os livros fiscais. Então, aquilo que você determinar para a entrada é o que vai sair no seu livro fiscal. E aquilo que você determinar na saída, como CFOP, é o que deve entrar no seu livro fiscal de entrada e saída. Tá? Além dos livros de entrada e saída, que já assim tá entrando em desuso com toda essa informatização, mas ainda é uma coisa que você deve manter em dia. Você tem os SPEDs, né, que são o reflexo dos seus livros. Então, os SPEDs também devem ter lá os seus CFOPs de entrada e saída de acordo com o que está na nota fiscal e deve representar, principalmente na entrada. Na saída, ele vai ser igual o que está na nota fiscal. Na entrada, ele deve representar a finalidade, né, a destinação da mercadoria quando você recebeu. Então, de novo, não importa muito o CFOP da nota fiscal de saída, que para você vai ser uma entrada. Vai definir como você vai destinar essa mercadoria dentro dessa empresa. Se é uma compra de material de uso e consumo, se é uma compra à revenda, se aquela mercadoria veio de dentro do estado, fora do estado, ou se é uma importação. Tá bom? Então, os SPEDs também é bem importante. E hoje, com o cruzamento das informações, tudo eletrônico, é importante verificar se o seu sistema é consistente com relação a isso. Se a informação que vai no livro vai para o SPED, é a mesma coisa, é a mesma que vai para o SPED fiscal e SPED de contribuições. Então, ter um sistema confiável é de extrema importância. Falo isso porque eu trabalho também com sistemas, dou consultoria nessa área. Então, ajudo empresas a configurar sistemas, a implementar sistemas fiscais. Então, vejo que hoje algumas empresas têm muita deficiência nessa área. Conhecer isso é bem importante. Agora que você já sabe o que é o CFOP e onde ele é aplicado, né, por que é importante conhecer o CFOP e saber como analisar? Né? O CFOP hoje, nos sistemas, é o código que muitas vezes determina a tributação. É o que vai definir se você paga ICMS ou não. Né? Como tudo hoje é amarrado dentro de um sistema, na maioria das empresas, o profissional da área fiscal e o profissional que de alguma forma se relaciona com a informação que vai gerar, né, o imposto ou as informações contábeis e fiscais, ele tem que saber isso para evitar erros de lançamentos, erros de cálculo de imposto. Então, um dos erros que pode acontecer é se você selecionar um CFOP, nesse caso aqui mesmo, nesse exemplo que eu dei aqui, você recebeu uma mercadoria que está dizendo que é uma revenda, e você interpreta isso como uma compra para revenda dentro da sua empresa, o que isso pode acarretar? Se a sua empresa é uma empresa que revende, quando você comprar e colocar o CFOP errado, ao invés de colocar consumo, você colocar material para revenda, o que o sistema pode fazer? Ele vai tomar crédito do ICMS indevido. Dependendo da situação, né, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma transação de estoque que
indevida, porque na maioria das vezes o material de uso e consumo nem para estoque ele entra. Então ele pode causar problemas de estoque. Então toda essa amarração, ela hoje faz com que a pessoa que analisa a nota fiscal, a pessoa de compras ou a pessoa de vendas, qualquer pessoa que é responsável por colocar a informação fiscal no sistema, faz com que ela tenha a responsabilidade e tenha que conhecer pelo menos um pouco de como funcionam esses códigos. Tá? Então, essa é uma dica, uma recomendação para você que está nessa área para evitar problemas para a sua empresa. Além disso, hoje existe um cruzamento da informação da nota fiscal com os SPEDs e dos SPEDs entre si. Então você tem a nota fiscal eletrônica, você tem o SPED fiscal, você tem o SPED de contribuições, né, tem uma série de declarações eletrônicas, GIAs e tudo mais, que o fisco ele usa para cruzar e saber se você, né, se a sua empresa está recolhendo os impostos de forma correta. E fazer isso, né, com conhecimento é o que vai ajudar a sua empresa a evitar fiscalizações, cálculo de imposto indevido, recolhimento que não deveria ser feito, né, créditos que não deveriam ser tomados. Então, é bom ter bastante cuidado na hora de analisar esse código. Parece simples, é simples, mas ele tem grande influência na maioria dos sistemas. Tá bom? Então, a aula de hoje fica por aqui. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. E se você tem dúvidas com relação a temas da área fiscal ou relacionado a sistemas fiscais, deixa nos comentários, que vai ser muito legal saber de vocês o que vocês esperam de conteúdo e de que forma eu posso contribuir para o conhecimento e desenvolvimento de vocês, tá bom? Então eu sou Márcio Martinelli, se inscreve no canal, deixa o joinha se gostou e até o próximo vídeo. Aquele abraço!